O que você faria se fosse o cientista que despertou algo capaz de ceifar a vida de milhares de pessoas? O que você faria para impedir que mais uma vítima, ou até mesmo você, fosse a próxima vítima a ser ceifada? Sem máquinas, sem fórmulas, sem nenhum deus para ouvir os seus pedidos. O que você faria? O nosso protagonista da história de hoje enfrentou exatamente isso. No fundo do lago Michigan, em Chicago, em 1931, as máquinas de uma grande obra quebraram um selo milenar e libertaram algo que não deveria jamais ter voltado à superfície. Algo inteligente, algo que só age quando ninguém está olhando, algo que não sangra, que não sente dor e não para. E a cada noite que passa, a cidade inteira paga um preço. Oi, eu sou a Ana, seja muito bem-vindo ao meu canal. E no vídeo de hoje, nós vamos conhecer mais uma criatura misteriosa do Cthulhu Mythos. Mas antes da gente mergulhar nessa história, vale lembrar sobre quem escreveu ela. August Derleth foi um escritor americano do Wisconsin que, ainda muito jovem, trocou cartas com o próprio H.P. Lovecraft, o criador do Cthulhu Mythos. Quando Lovecraft morreu, em 1937, deixou um universo inteiro inacabado, cheio de fragmentos, rascunhos e ideias soltas. E foi o Derleth quem assumiu essa responsabilidade. Ele fundou a editora Arkham House, hoje lendária, justamente para preservar e publicar as obras que o Lovecraft não tinha conseguido concluir. Mas o Derleth foi muito além disso. Ele expandiu o Cthulhu Mythos, escreveu histórias próprias dentro desse universo e colaborou com outros escritores, incluindo o conto que nós vamos ler hoje. Sem o Derleth, é bem provável que o Lovecraft hoje fosse apenas uma nota de rodapé na história da literatura. O Cthulhu que o mundo conhece hoje só é conhecido porque o Derleth tomou a iniciativa de ampliar esse universo e tornar ele cada vez mais popular. Então pegue o seu Necronomicon, porque hoje nós vamos nos aprofundar na história do engenheiro Sharp e em como ele conseguiu resolver um problema que parecia impossível. É Chicago, primavera de 1931. O engenheiro Sharp trabalha nas obras de drenagem do lago Michigan para a Feira Mundial. Uma draga traz do fundo do lago um fragmento de uma criatura nunca vista antes, sem ossos, com veias de um líquido verde escuro. O professor Holmes do Museu Field é chamado e fica completamente intrigado, levando os fragmentos para o seu laboratório. No dia seguinte, um segundo fragmento é retirado do lago. Parece uma cabeça. No táxi até o museu, os dois percebem que essa coisa começa a pingar um líquido vivo pelas veias que foram cortadas. No museu, durante a noite, os fragmentos começam a se transformar. Rachaduras aparecem, brotam tentáculos e a coisa começa a tomar uma forma nunca vista antes. Mas quando alguém observa, nada acontece. Holmes suspeita do óbvio. A criatura é inteligente e finge estar morta sob observação. Quando ela é deixada sozinha durante a noite, a criatura cresce, quebra o vidro, mata o segurança e foge para o parque. Pelo caminho, esmaga outro homem. Os rastros levam de volta para o lago, onde ela mergulhou. O Holmes pesquisa em livros antigos e encontra no Necronomicon a explicação que eles tanto precisavam. As criaturas são prole do Cthulhu, seres do mal cósmicos banidos pro fundo do lago há milênios de anos atrás pelos deuses anciões. As obras de dragagem quebraram acidentalmente o selo que mantinha essas criaturas presas. À noite, dezenas de criaturas saem do lago. Elas matam pessoas no pier e emitem algum tipo de influência mental que deixa a população violenta e demente durante toda a madrugada. Chicago entra em colapso moral e caótico a noite toda. Tennant, o chefe de obras, resolve enfrentar as criaturas com uma metralhadora. Isso é um desastre. As balas não fazem nada. Todos ao seu redor são esmagados e mortos. Tennant sobrevive por um milagre. O Holmes descobre o motivo. Tennant tinha no bolso uma pedra em formato de estrela de 5 pontas que ele havia achado no fundo do lago e guardado por pura curiosidade. Essa pedra era parte do antigo selo dos deuses anciões e a sua presença protegeu o Tennant. A draga havia trazido à tona 50 dessas pedras, jogadas perto das obras. Holmes e Sharp as recolhem desesperados. À noite, os dois sobem numa bargaça sobre o ponto exato de onde a criatura
criatura foi retirada. Arranjam as pedras no formato de uma grande estrela de 5 pontas no chão da embarcação e Holmes recita em latim o encantamento encontrado nos antigos livros, uma ordem para que as criaturas desçam para os reinos submarinos para sempre. No meio do ritual, colunas de fogo surgem do céu sobre o lago. Os próprios deuses anciões respondem ao chamado, descem do norte e aniquilam completamente as criaturas. Sharp desmaia e quando acorda, tudo está quieto. Só resta um lodo verde e fétido na superfície da água. A cidade é salva. Holmes morre algum tempo depois, mas antes de morrer revela o segredo. Os deuses anciões vieram pessoalmente destruir um inimigo antigo que já haviam combatido antes. Não apenas selaram, dessa vez destruíram completamente a ninhada do Cthulhu. O Sharp, que é o único sobrevivente, sabe a verdade e nos conta a história. Esse é o conto traduzido pelo meu membro queridíssimo Henrique, O Horror das Profundezas, que vocês podem ler na íntegra, apesar de eu ter dado spoiler, podem ler na íntegra lá no grupo Cutulinhos, que tem o link que vai levar vocês direto pro Drive, onde ele traduziu vários outros contos. Henrique, muito obrigada por essa pedrada, eu adorei, e eu com certeza vou trazer outros contos que ele traduziu. Gente, vocês não têm noção, o cara traduziu de boa e espontânea vontade os contos só pra ter mais conteúdo aqui no Brasil, porque não tem esses contos aqui no Brasil. Vocês têm noção disso? Que é conteúdo inédito? Eu fiquei assim, eu tô muito admirada, de verdade. Henrique, você é maravilhoso. Um beijo pra você, um beijo pra sua esposa também. E, enfim, pessoal, esse conto, pra ser muito sincera, é um conto fraco se você comparar ele com a forma que o Lovecraft escrevia o terror. Mas eu vou explicar isso um pouquinho mais lá pra frente. Primeiro, eu quero falar sobre as semelhanças que esse conto tem com o terror cósmico Lovecraftiano que nós já estamos habituados. Primeiro, claro, começa com a insignificância humana. A ciência é completamente inútil. Balas, inteligência, método científico, nada disso funciona para conseguir matar as criaturas. A salvação vem de forças que os humanos mal compreendem, o que é profundamente Lovecraftiano, porque não depende de nós salvarmos o nosso mundo, mas sim da boa vontade de criaturas que a gente nem consegue compreender. Cthulhu, Hastur, Yog-Sothoth, Necronomicon, Harley, os deuses antigos. Darley usa todos esses elementos que são diretos do universo do Lovecraft para construir a sua jornada. E ele faz isso justamente porque ele era amigo do próprio H.P. Lovecraft e queria colaborar com o crescimento do universo. Assim como nas obras do Lovecraft, aqui o protagonista narra em retrospectiva. Ele é uma testemunha de tudo que aconteceu, de todas as pessoas que morreram, inclusive o seu colega Holmes. E essa característica de distância temporal contando o horror depois que ele passou é uma marca registrada do Lovecraft. E a minha parte favorita, com certeza, é a forma com que a pesquisa nos grimórios, a revelação gradual de uma verdade cósmica perturbadora, é a chave para a resolução dos problemas. Conforme Holmes vai investigando o Necronomicon, vai se debruçando nessa mitologia maluca, ele vai cada vez mais perdendo a sanidade. Não porque o livro amaldiçoa ele, mas porque ele entende que tudo que o ser humano entendia sobre realidade é só uma fantasia. A realidade é muito maior do que a gente consegue perceber, do que a gente consegue entender, e isso é completamente assustador. E por último, o colapso total na cidade de Chicago, com todas as pessoas enlouquecendo durante a noite por telepatia, é muito o chamado do Cthulhu. A influência psíquica que o Cthulhu tem nas pessoas, deixando elas completamente loucas, histéricas, agindo de uma forma brutal. Mas no chamado do Cthulhu, onde só os cultistas e as pessoas sensíveis têm uma reação com a influência psíquica, nesse conto as pessoas enlouquecem todas ao mesmo tempo. Mas sobre a minha crítica em específico, que eu disse anteriormente, existe uma diferença muito grande entre o Derleth e o Lovecraft. O Lovecraft construía o terror com uma atmosfera acumulada. Em A Sombra sobre Innsmouth, por exemplo, você passa as páginas sentindo que tem algo de errado na cidade. É o cheiro, o rosto das pessoas, a arquitetura do lugar, o comportamento, e isso vem antes de qualquer coisa concreta acontecer. O medo
vem, só que ele não é mostrado. E isso é diferente do que o Derleth faz. Ele vai direto ao ponto. A criatura aparece logo no início. Ela mata logo no começo. E a solução é encontrada com uma velocidade muito acelerada. É mais ou menos um thriller de ação com uma roupagem Lovecraftiana. Outro ponto fraco, com certeza, é a solução em si, que trai a filosofia do Lovecraft. Na ideia Lovecraftiana, não existe solução. Os humanos, no máximo, atrasam o inevitável. E frequentemente, eles enlouquecem ou morrem tentando fazer isso. Aqui, o Holmes e o Sharp vencem, com um ritual e pedras mágicas. Parece até bobo falando desse jeito, mas realmente é. Isso é quase o oposto do niilismo Lovecraftiano. O Derleth, inclusive, foi criticado por outros autores por ter transformado a mitologia Lovecraftiana em algo mais parecido com uma batalha cristã do bem contra o mal. Os deuses anciões como forças do bem versus o Cthulhu como a força do mal. Lovecraft nunca pensou desse jeito. Para ele, nenhuma dessas forças se importava com o ser humano e nenhuma dessas forças representava o bem e o mal, porque eles eram indiferentes ao nosso julgamento sobre o bem e o mal. Mas eu devo dar os meus créditos ao Derleth, porque o que me brilha aos olhos é essa criatura. A criatura em si, ela é muito bem construída. A inteligência dela, fingindo que tá morta sob a observação, é muito perturbador, porque você sabe que aquela coisa tá viva, aquela coisa sabe que ela tá viva, mas ela está deliberadamente te enganando. E isso é muito incômodo, porque nós estamos acostumados a observar criaturas que são semelhantes a nós, reproduzindo um comportamento inteligente, e não uma gosma, um slime esquisito em cima da bancada fingindo que tá morto. E depois disso, claro, a transformação final dessas criaturas, que eu mal consigo imaginar o quão grotescas elas eram. O Lovecraft com certeza teria orgulho nessa parte. Mas enfim, em resumo, o Derleth é um excelente construtor de mundo e um contador de histórias bem competente, mas falta um pouco da paciência e a obsessão filosófica que o Lovecraft tinha com o desconhecido e a insignificância humana perante o cosmos. O conto entrega o horror, mas não deixa o leitor com aquela sensação de que o universo é indiferente, é aterrorizante, que o universo tá pronto pra nos matar só porque ele quer, e não faz diferença pro universo a nossa existência. E essa é a marca mais profunda do Lovecraft, é aonde mora o terror cósmico. Você ter noção de que você não é nada perante um universo cheio de criaturas que não se importam com a sua existência. Sobre a criatura em si, eu andei pesquisando pra ver se eu conseguia encaixar ela no panteão do Cthulhu Mythos, pra ver onde que ela poderia se categorizar. Além de ser filha do Cthulhu, eu queria fazer uma categoria tipo assim, tem os profundos, que é, no caso, essa criatura. É porque tem duas categorias de profundos. É que tem os profundos que são do Dagon e tem esses profundos. Então por isso que eu queria diferenciar bem os dois, porque tem os profundos filhos do Dagon, profundos filhos do Cthulhu. Mas enfim, tratando sobre as características físicas dessa criatura, que no tópico anterior eu não expliquei muito bem. Primeiro que a estrutura delas é completamente esponjosa e mole, parece um slime esquisito. A pele é verde reluzente, coberta por uma carapaça córnea dura que serve de proteção. Não tem sangue convencional como a gente, possui veias que têm um líquido preto esverdeado que serve como substituto, e as veias se fecham sozinhas quando são cortadas, impedindo que o sangue escorra até a morte dessa criatura, algo que nós, por exemplo, não conseguimos controlar sobre o próprio corpo. Essa criatura pode expandir inteiramente e crescer e absorver outras partes próximas do seu corpo ou outras partes próximas do corpo de outras pessoas, que é muito louco, porque é tipo uma gelatina gigante que se expande e vai absorvendo as coisas ao redor. Ela não tem membros fixos, ela gera os membros conforme a necessidade. São tentáculos, antenas, conforme ela vai achando necessário expandir e aumentar o tamanho e conforme a necessidade também. Essa criatura vive no fundo do lago, mas ela pode se locomover na terra e não necessariamente ela é uma criatura especificamente de água doce. Ela só precisa de água para sobreviver. E essa criatura é tão grande que as pegadas dela têm o formato de postes arredondados. Não tem uma forma definida, mas é como se um elefante tivesse caminhado sobre a terra. Para vocês terem noção do quão grandes são essas criaturas. E sobre os poderes dela, elas têm um poder muito grande de regeneração e um crescimento muito acelerado. Só precisam de luz e calor. Elas têm uma força sobre-humana, avassaladora, tanto que matam pessoas pisoteando elas como se não fosse nada. Além da inteligência que eu citei anteriormente, elas também têm a influência telepática
psicopática herdada do pai. Elas conseguem projetar nos humanos mais próximos impulsos de violência, luxúria e loucura. Esses são os filhos do Cthulhu. Eles tinham sido selados no fundo do lago, mas depois que o Holmes invoca os deuses anciões, eles são completamente destruídos. Nesse conto, as criaturas não têm um nome específico. O Derleth não batizou oficialmente essas criaturas, o que cria uma certa ambiguidade que me deixou confusa, inclusive, para conseguir encaixar elas no Cthulhu Mythos. Como eu disse, elas se aproximam muito dos Profundos, que são uma raça que são originárias do Dagon, mas elas também têm uma semelhança muito grande com os servos clássicos do Cthulhu, que vieram do espaço sideral e foram selados com Cthulhu em Harley. Ou seja, no fim das contas, não existe um consenso. Você pode colocar eles como servos, como literalmente filhos, ou você pode só deixar eles como criaturas que o Cthulhu criou para ajudar a destruir o mundo. No fim das contas, como o Derleth não os colocou em uma categoria exata, fica aberto à interpretação. E vale lembrar que o Derleth reinterpretou o mito de uma forma muito diferente do Lovecraft. Para ele, existia uma guerra cósmica muito clara entre o bem e o mal. Os deuses anciões como forças protetoras contra o Cthulhu e a sua prole. O Cthulhu encarna... O Cthulhu encarna perfeitamente esse papel de agente maligno do caos que precisa ser contido por uma força superior. Mas nas obras do Lovecraft, e isso precisa ficar muito claro, não existia essa distinção. As criaturas simplesmente existiam, sem uma moralidade que o humano pudesse distinguir. O Derleth, essas criaturas são quase demônios a serem exorcizados, o que explica o ritual com as estrelas funcionar tão bem, quase como um exorcismo religioso, o que não funcionaria com Lovecraft. As criaturas não seriam destruídas completamente, talvez apenas adormecidas temporariamente. Em resumo, essa história e as criaturas foram uma invenção original do Derleth, e elas foram inseridas no universo Lovecraftiano como prole genérica do Cthulhu, sem um nome ou posição canônica fixa no Cthulhu Mythos. Mas isso não torna essas criaturas menos interessantes ou não torna o Derleth um escritor ruim, muito pelo contrário. Como eu disse anteriormente, se não fosse por ele, hoje nós não conheceríamos o Cthulhu como nós conhecemos. Cthulhu não seria uma referência para a cultura pop tão grande e tão forte se não fosse a iniciativa do Derleth de ter começado. Ele pode ter cometido muitos erros, mas com certeza ele mais acertou do que errou em toda a sua carreira. Mas enfim, agora eu quero saber a sua opinião. O que você achou do conto de hoje? Você já conhecia a história do Horror das Profundezas? Você já conhecia o Derleth e como ele começou a trabalhar o universo cósmico e expandir a ideia do Lovecraft? Deixa aqui a sua opinião sobre o vídeo de hoje. E claro, eu gostaria muito de agradecer a todos os membros do canal e lembrá-los, os membros queridos, que temos duas categorias de membros agora. Nós temos o Cutulinhos, que vocês têm todos os benefícios, acesso ao grupo do Telegram e assim por diante. E nós temos o grupo Os Profundos, que nesse grupo Os Profundos vocês vão ter acesso ao Discord, onde a gente vai assistir filmes a cada 15 dias. Eu esqueço de divulgar, mas a cada 15 dias a gente vai assistir filme. Inclusive, eu tenho que fazer os cortes do último filme que a gente assistiu nessa sexta-feira, que foi... Ai, meu Deus, foi assim, uma desgraça. Os filmes às vezes não tem nada a ver com Cthulhu, tá? Só pra deixar claro. É só pra passar tempo com vocês e jogar conversa fora. E além disso, eu faço parte do grupo Renegados, que é um outro canal aqui no YouTube, e que eu esqueço de divulgar as camisetas do Renegados. Olha só que bonitinho, eu tenho camisetas do grupo do Renegados, ah, que fofo. Vocês podem comprar um moletom, e eu também vou lançar vídeo essa semana, se Deus quiser, porque eu não consigo tempo pra editar, mas eu tenho que lançar logo, que é sobre Todo Mundo em Pânico. Então eu espero que vocês vejam o vídeo lá no canal Renegados, deem uma olhada no canal, tem as lives dos Renegados, que eu apareço também, que é sobre assunto nerd. Se você é nerd, você vai gostar. Você gosta de Star Wars? Você gosta de Star Trek? Você é politicamente incorreto? Então pronto, você vai gostar do Renegados. E é isso, pessoal. Acho que foram todos os recados, todos os avisos. Eu espero ver vocês na próxima semana. Um beijo. Tchau!